Então, pessoal, a nossa personalidade dessa semana é ninguém mais, ninguém menos do que Rogério Tavares. Rogério, seja muito bem-vindo ao programa Personalidade. É um prazer muito grande ter você aqui. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Então, Rogério, você é fisioterapeuta formado no ano de 2004 pela UNIT, Universidade do Triângulo Mineiro, que hoje é Unitre, que se localiza em Uberlândia, Minas Gerais, é especialista em acupuntura, traumato-ortopedia e licenciado em quiropraxia. A fisioterapia hoje é apenas um trabalho, sua profissão, ou é sua paixão? Bruna, a fisioterapia hoje é a minha vida. Eu vivo disso, eu preciso disso para viver. Foi isso que eu escolhi fazer, e pretendo levá-la comigo por um bom tempo. Qual é a parte difícil da fisioterapia que você pode nos falar? Ou não existe uma parte difícil? Bom, a parte difícil existe várias, mas eu posso falar assim uma que acho que é uma queixa da grande maioria dos fisioterapeutas, o reconhecimento da população, o reconhecimento da profissão, ou melhor, a valorização do profissional quanto fisioterapeuta. Eu acho que isso é a parte mais difícil, mas olhando por outros olhos, eu acho que a gratificação de se atender um paciente, reabilitar ele e você poder devolvê-lo à sociedade em perfeitas condições, eu acho que dinheiro no mundo paga isso. Me cite um ou dois pacientes seus que te surpreenderam fazendo tratamento com você. Bruno, eu tive vários pacientes que eu me surpreendi. Um deles é um que colocou toda a credibilidade em mim. Eu era recém-formado, o Leonardo, na época ele tinha 3 anos de idade, hoje ele está com 10 anos, é um paciente que tem paralisia cerebral. E nós começamos a fazer um trabalho, a princípio, de alongamento, visando uma melhora de marcha, visando o futuro, visando essa idade que ele está hoje, com 10 anos. E assim, ele me surpreendeu e me surpreende a cada dia mais, a cada dia que eu o reencontro, eu fico mais surpreso com a sua melhora. É lógico, o paciente não era atendido só por mim, tinha uma gama de profissionais, de multiprofissionais envolvidos, na qual a fase de fisioterapia era de competência minha. E isso ele trouxe, está trazendo grandes melhoras para ele e para mim também, para a profissão. Eu acho que a melhora dele, acho que é a valorização do nosso trabalho. E um outro paciente que também me marcou muito, ele era deficiente físico, e não tem fratura congênita. Ele era mototaxista daqui de Paraíso e ele estava andando de moto, fazendo um trabalho. Quando alguém o chamou, ele estava passando de moto, ele foi olhar e bateu na traseira de um caminhão. Teve um AVC, ficou com sequelas graves, e quando chegou para mim eu achei que não ia ter muito respaldo, não ia ter muito resultado, mediante os exames em mãos que eu tinha, na época a radiografia e a ressonância magnética e a tomografia. E nisso o paciente foi evoluindo, superou as minhas expectativas. Hoje o paciente está andando, fala normalmente e voltou ao seu trabalho, que é como mototaxista. E toda vez que ele me vê na rua, ele vem, me abraça: ô doutor Rogério, como é que está o senhor? Tal, a família, os pais, todo o cerco que eu acompanhava na época. Rogério, você estava morando em Curitiba, correto? E pelo que você me disse antes da entrevista, agora você vai ficar aqui em Paraíso esse ano. Quais são os seus planos? Sim, Bruna, eu tenho alguns projetos a serem desenvolvidos, mas por esse ano, devido ao lado profissional, e um outro lado que a gente vai falar logo mais a seguir, provavelmente eu devo ficar por aqui. Devo reativar o consultório novamente, Estava parado, porque durante um tempo eu me ausentei, fui para outra cidade morar e fazer um outro curso para melhorar o meu leque de opções no âmbito de atender o paciente. Mas provavelmente esse ano, acho que mais tardar, o final desse mês ou o próximo mês, eu vou reativar o consultório e tocar alguns outros projetos paralelos com a fisioterapia. No nosso primeiro contato, você escreveu a seguinte frase para mim:
acho que quem fala demais faz de menos. Eu sei que você não gosta muito de falar do seu lado caridoso, podemos dizer assim. Sim. Mas me fala só um pouquinho, o que você já fez, assim, principalmente aqui em Paraíso, para algumas famílias, seja carente ou outro caso? Bruna, desde muito cedo, quando eu entrei na faculdade, nós tínhamos várias aulas. No momento eu não me recordo bem a matéria, não lembro se era psicologia, não lembro se era pedagogia, sociologia. Eu sei que em uma dessas matérias ele ensinava a gente sempre a fazer o bem ao próximo, né? E desde então eu sempre gostei disso, é um lado que sempre me chamou a atenção e sempre fiz, sim. Lá eu trabalhei durante muitos anos, eu fiquei em Uberlândia 5 anos, trabalhei 4 anos na APARO, que é a Associação dos Paraplégicos de Uberlândia. Por sinal, um lugar longe aonde eu residia, mas eu ia com todo prazer, sem custo algum, sempre ajudei. E quando regressei a Paraíso, em 2004, em agosto de 2004, eu também comecei meu consultório com serviços voluntários, atendia e atendo muitas crianças e idosos, totalmente distintos, mas que eu acho que no final acaba sendo quase que iguais. Mas eu prefiro fazer e falar mesmo. Você recebeu um convite para estudar o método Matheus de Souza. Explica para as pessoas que estão em casa, e para mim também, o que é quiropraxia. Bom, se eu for ficar aqui falando que a quiropraxia, talvez a gente passe a tarde inteira aqui comentando sobre, mas eu vou tentar resumir numa simples frase: é a arte de curar com as mãos. Vou te dar um exemplo: às vezes a gente tem distúrbios neuromusculares que nos impossibilitam a fazer determinados movimentos, ou seja, flexão de tronco, extensão, enfim. A quiropraxia ela surgiu a partir de um princípio da osteopatia de poder promover reajustes para fazer com que o paciente melhore através de pequenas manipulações, ou trust, que nós chamamos. Rogério, você foi convidado para fazer uma palestra que seu pai estava lá te vendo, que isso te emocionou muito, segundo o que você nos relatou, né? Me conta como é que foi essa palestra, como foi ter o seu pai te assistindo? Olha, Bruno, eu confesso que foi assim, eu fiquei muito emocionado na época e tremia muito, porque eu jamais imaginei que ele fosse um palestrante também junto comigo e eu, como iniciei a palestra, ele ficou como espectador, então eu ficava meio que olhava para ele, olhava para a plateia e ele na plateia com os olhos cheios de lágrimas. Isso me emocionou muito, assim. Tanto é que a hora que chegou a vez dele, acho que ele falou mais em mim do que ele deveria falar. Mas enfim, acho que foi muito legal e foi uma fase assim que marcou bastante, assim. Gostei muito. Então, Rogério, uma pergunta que eu tenho certeza que todas as meninas que estão em casa gostariam de fazer para você é: como que tá o seu coração? Bruno, pergunta difícil, né? Eu falei pra você não colocar essa pergunta. Mas enfim, eu tô solteiro, Bruno. Tô solteiro. Faz um tempo já que eu tô solteiro. Eu acho que essa correria do dia a dia, eu procuro estudar muito, eu gosto de muito profundo, muito afim nas coisas que eu faço para fazer bem feito. Acho que talvez todo virginiano seja assim, não sei. Mas eu tô solteiro. Então quem estiver em casa, quiser se candidatar... Tô às ordens, só entrar em contato comigo que a gente conversa. Então, pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque no terceiro bloco continua a entrevista com Rogério Tavares.